Oi, Cati. Já tá no ar já? Já está no ar. Eu vou te convidar no Instagram. Catiane. Convidar. Vamos ver como é que vai sair nosso teste hoje. Espera só um pouquinho enquanto eu configuro outro aqui agora. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Gente, hoje a gente está fazendo um teste aqui. Oi, Hilton. Oi, Anastácio. Oi, Marcos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está fazendo um teste. Primeira vez que eu tô tentando transmitir no YouTube. Já vi que vai reverberar aqui. Eu preciso ver como é que eu faço aqui. É, vai ter esse barulhinho, cara. Deixa eu pensar. Ah, Oi, gente, só um pouquinho. Estamos fazendo alguns ajustes. Estamos tentando transmitir em dois lugares, mas eu não sei se isso é possível. Vamos tentar. Deixa eu convidar a Kátia de novo. Vamos ver se ela entra. Seja bem-vindo, Alan. Se não funcionar muito bem aqui, fazer os dois, vou fazer no Instagram, que é onde já tem o pessoal. E aí a próxima a gente faz no. Vai chamando lá pro YouTube. É novidade, né? A gente tá aprendendo, mas o bom de já fazer no YouTube é que então a gente consegue deixar salvo, né? Finaliza a live, a gente já consegue deixar lá disponível. O pessoal que tá entrando, Walter, Rodolfo, Alan, quem mais entrou antes, a Mari, Kate tá aí, vamos ver se a Kate entra, hein? Vamos, Kate, entra, Kate. Esse assunto de hoje, ele era para ter acontecido um mês atrás, não sei se vocês se lembram. Só que aí eu tive um pequenino imprevisto, coisa pouca, assim, coisa boba, né? Oi, John, que bom que você tá aí. Seja bem-vindo. Tive um pequenino imprevisto mês passado, né? Meu carro foi roubado. E aí não consegui fazer a live aí do mês passado, que era sobre o mercado do bambu. Oi, Thay, seja bem-vinda, Márcia. Vamos ver se a nossa convidada consegue entrar. Sabe como é que é, né? Que é aquela vez com o Nivaldo. Oi, Kati. Peraí. Kati, eu não tô conseguindo te ouvir porque daí tá reverberando aqui. Você conseguiu entrar no. Você conseguiu entrar no. Ai, meu Deus, lá no Instagram? Eu acho que não vai dar pra fazer nos dois lugares. Kati, entra no teu Instagram e entra na live aí, aceita o convite e vamos fazer por lá hoje. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô apanhando aqui, deixa eu entrar aqui no Instagram um momentinho. Uhum, Pra desligar aqui. Tá, entra pelo celular, tá? Oi, pessoal. Estamos fazendo alguns ajustes técnicos aqui. A gente tá aprendendo a usar, né? Eu não nasci blogueira, não domino essas habilidades. Então, a ideia é começar a fazer as lives lá no YouTube para que já possa ficar salvo e fica mais organizado, a resolução é melhor. Então, a ideia é fazer tudo por lá. E hoje eu ia fazer um teste aqui, tentar transmitir os dois ao mesmo tempo. Até tinha feito um teste de tarde, tinha funcionado. Claro que não era como fazer agora, né? Enfim, os que estão chegando, bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Convidar. Vamos ver se a Kate consegue agora. Eu vou encerrar aqui.
Vamos ver, Cati. Conceitar. Vamos ver se vai, se não vai, se não vai, vai, não vai. Gente, então hoje a gente vai falar sobre o mercado do bambu. E é um tema bem interessante, porque eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, né? Quando aparece uma novidade, assim, tá bom, é muito legal, mas e aí eu faço o que com isso? Né? Isso é uma coisa bem importante. Como é que a gente incrementa isso, né? Adiciona isso. Eu sempre digo que eu não quero competir com o que já está funcionando, né? Eu não sou inimiga da madeira, não sou inimiga do concreto, nem do ferro, muito pelo contrário. Eu quero, eu quero me aliar a eles. É uma coisa que a gente precisa estar aí muito consciente de que os materiais não renováveis, né? Que não nasce ferro em árvore, não brota ferro, o concreto também não brota, o cimento, aliás, né? O cimento não brota, então são bons materiais, mas não são renováveis. E a não ser que você seja muito alienado, você sabe que a gente está em um momento de franco esgotamento desses materiais. E aí vem o bambu e a biotecnologia, os materiais renováveis se apresentando como uma excelente alternativa. Mas aí é uma cadeia, principalmente aqui no Brasil, que não tá estruturada, certo, né? Que ainda não, lançou raízes. Oi, Agora deu Kati. certo. Agora deu certo. Kati, bom, o teste de hoje no YouTube não funcionou, Tá, mas para a próxima vez vai funcionar. tá. Então vamos aqui mesmo, Kelly. Vamos, já temos as perguntas, a gente já teve uma conversa preliminar ali, então aqui agora é só da sequência, o pessoal já entrou aí, olha, já tem um pessoal legal, Kati. Acho que você tem melzinho, Kati. Gente, Kati, a minha prima Fernanda entrou. E Fernanda, nossa, coisa, quanto tempo! Que maravilha! Estou encontrando parente. Beijo, olha só, beijo na família. coisa boa, é muito importante ter. Quando eu vejo um familiar meu entrando, eu fico tão feliz. E quando eu vejo que eles entram pela segunda, pela terceira vez e permanecem, eu falo, opa, aí deu certo. Aí fisguei. Mas bora, Kelly, vamos lá. Já me atrasei aqui. Kátia, eu estava aqui antes explicando que o bambu ele é uma excelente alternativa porque a gente está no momento de franco esgotamento dos materiais não renováveis, né? Porque ferro e cimento não brotam em árvore. Mas também eu estava dizendo, né, que eu não sou inimiga desses materiais, eu não sou contra eles, mas a gente sabe que eles não nascem, né? Tá acabando, tá acabando. Então, aí vem a biotecnologia, os biomateriais como uma excelente alternativa, são as plantas, as árvores, temos a terra também, né? E temos o bambu, que o bambu é altamente renovável, mas não é uma cadeia estruturada, principalmente na nossa cultura, tá? Então, eu estava falando isso antes, mas agora, se você fizer a gentileza de se apresentar, por favor, eu acho que vai ser legal você dizer um pouquinho, falar um pouquinho sobre você para entenderem por que é que você vai falar o que você vai falar. Ah, tá. Então tá bom. Bom, vamos lá. Eu sou Catiane, né? Estou na Abra Fibras, tenho a minha atividade de relações institucionais e governamentais e sou graduada em design. Logo na minha graduação, eu sempre gostei muito de estudar sobre as matérias-primas, né? E eu gosto muito desse negócio verde. Na verdade, a minha primeira opção para vestibular, viu, Kelly, era fazer biologia, porque eu gosto, exato. Só que daí me falaram, mas Cátia, você tem medo de barata, como é que você vai ser bióloga, né? E é verdade, e é verdade. Então, assim, tá há muito tempo comigo, isso por causa da minha formação em design. Depois eu fiz pós-graduação em administração de marketing e propaganda aí pela Universidade Estadual do Paraná. Aí depois eu começo a estudar em São Paulo, dei aula em Apucarana, em duas faculdades, dei aula na Unopar também em Londrina. Vou para São Paulo fazer pós em embalagem, né? E na pós, na SPM Embalagem, você vê novamente a questão dos materiais renováveis.
né? Como eles são importantes, e a reciclagem também. E aí foi seguindo uma carreira, e no final de graduação, de formação acadêmica, eu tenho MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela FGV. Né? Então, e o que acontece? O que a gente vê quando a gente analisa o mercado? A gente vê que há um bom tempo essa demanda de materiais renováveis já acontece, né? Principalmente lá fora. Né? Então, você tem pessoas que pagam mais caro por produtos que têm apelo de sustentabilidade ambiental, social e econômica. E aqui no Brasil você tem uma fartura de matéria-prima, né, atrelada à sustentabilidade, porém a gente desconhece o seu potencial econômico e de mercado. Né? Então esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho de estar difundindo o bambu aqui no Brasil internamente, sobre a potencialidade que ele tem como economia para pequenos produtores, para agricultura familiar, para produções médias, né? Porque o que acontece? O bambu ele vai desde a alimentação, né? Que assim que tem zero de intensidade tecnológica. Vamos pensar, o que você precisa? Que indústria você precisa para comer um broto de bambu? Eu acho que pode me responder melhor do que eu. O que precisa para você comer um broto de bambu? Precisa de facão, panela e água. Exato, você falou tudo, facão, panela e água, né? Aí você começa a expandir, você começa a crescer isso. Aí depois você vai para a questão da biomassa do bambu como fonte energética renovável, né? Que é a queima, na verdade, do bambu para gerar calor, para gerar vapor. Depois você pode ver o bambu depois sendo aplicado, né, em tecidos de bambu. Você pode ver bambu aplicado em papéis. Você pode ver bambu também na construção civil, que é um jeito que a gente mais conhece aqui no Brasil. Você é arquiteto, você tem várias obras de bambu, né? E você tem a parte de placas e madeiras de bambu também. Então, todos esses itens que eu estou falando aqui é só para a gente ter ideia do que dá para fazer com o bambu, né? Agora, veja o que nós temos, né? A gente tem, como eu falei, uma ampla oferta de matéria-prima, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que importar tampa de bambu. A gente tem que importar hashi de bambu, né? Porque as pessoas que têm bambu na sua propriedade rural ou querem investir em bambu não sabem o que fazer com o bambu, né? Então, a gente tem muito esse trabalho de sensibilização, de mostrar que todo esse mercado, né? Então, se você vai na Riachuelo ou na Kamikaze, vai nessas lojas de casa, você vai comprar um suporte, um pirex de vidro e uma tampa de bambu, né? Caríssimo. Exatamente. Exatamente. Eu Essa quase tampa. comprei esses dias, eu olhei. Era acho que R$ 60, uma coisinha minúscula. Exato. Então, é isso que a gente vai ter, Kelly, né? E é importado, né? E é importado, então, que vem em dólar. E por que, então, a gente não organizar o setor para organizar, vamos falar assim, a demanda, né? A matéria-prima, vamos organizar essa matéria-prima e fazer desenvolver todo esse setor produtivo que tenha o bambu como matéria-prima. Então, rapidamente é isso. Acho que eu já falei demais. Não, Kati. Kati, o palco é seu. Eu aqui, as pessoas aqui que estão comigo aqui toda quarta-feira, eu acho que eles já estão quase enjoados de me escutar, né? E assim, a ideia é justamente trazer essa visão diferente. E aí, fim de semana, né, que passou. Aliás, a gente já vem, faz muito tempo, né? Desde a organização do workshop, a gente vem falando disso, que a gente precisa tecer essa rede, que a gente precisa ensinar eu acho muito bonita a palavra que você usa, né? Sensibilizar. Então, assim, sensibilizar os agricultores para eles não quererem mais exterminar aquela toceira, aquela planta, para que eles vejam ela com carinho como um potencial, né? A gente não está prometendo uma riqueza, a gente tá dizendo que é possível um acréscimo de renda, né? Uma diversificação de renda, mas que não compensa para todos os agricultores cortar isso, imunizar, né? Então, assim, precisaria ter um local, uma empresa, alguém que recebesse isso para depois distribuir. Porque o bambu é muito lindo, é muito maravilhoso, só que eu compro onde? Né? Eu, arquiteta, quero construir. Eu tenho que toda vez ir para o mato cortar, achar um pátio para imunizar, depois eu ir lá e treinar a mão de obra, construir junto. Eu não consigo, eu não dou conta, a coisa não anda, a coisa não deslancha. E aí, então, que essas nossas conversas, né, Kátia? A gente foi conversando, eu estou conversando com mais pessoas também.
Deu que então a gente chegou e falou assim, bom, e se a gente desenvolvesse um sistema cooperativo replicável, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. Eu sou paraguaia, para quem chegou aqui, não sabe ainda, eu sou paraguaia. Os meus antepassados, avós e pais, pioneiros em suas regiões, né? E começaram tudo do nada, né? Eles tinham lá, cultivavam menta, depois passaram a cultivar soja e não tinham também essa rede estruturada no momento, mas fizeram acontecer. Então, significa que com bambu isso também é completamente possível. Claro, só quero fazer um cuidado aqui, uma observação, que a minha intenção não é incentivar uma cópia do monocultivo, porque isso também já se mostrou um pouco problemático a longo prazo, né? Mas nós estamos falando de uma planta que já é, assim, de maneira nativa, muito presente na região, e que ela não vai roubar espaço do que já está produzindo, mas que ela pode regenerar solos, regenerar aqueles pedaços de terra que estão degradados, esquecidos, né? Pode regenerar esses locais, pode recuperar nascentes e ela se consorcia assim, plenamente com outros cultivos. Então, esse é o potencial do bambu. Eu cito o exemplo dos meus antepassados, se não tinha essa rede quando eles começaram e eles conseguiram, por que não com o bambu? Por que não a gente unir forças? Por que não a gente tecer essa rede? Por que não? Porque Então, se não adianta eu ter uma agrofloresta se eu não tenho vazão para isso, né? Se eu não tenho a demanda, a compra, né? então, Kelly, a gente já estava conversando isso e o teu pensamento, ele é muito... a tua estratégia, na verdade, ela é super coerente, esse tem que ser o caminho mesmo, né? Porque veja, qual que é a razão das cooperativas? A razão das cooperativas é você poder... Uma das razões, né? Uma das razões, por exemplo, é você poder comprar insumo mais barato, negociar valor, forma de pagamento, infraestrutura. Por exemplo, o bambu, ele precisa ser tratado, né? Ele precisa ser tratado. Precisa. Agora, por que cada um vai fazer a sua central de tratamento se você pode ter uma central para todo mundo? Né? É o meu pensamento. Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Né? Esse tem que Exato. ser. Então, veja, cada um dando um pouco, porque o cooperativismo é isso. Você não tem dono, são todos trabalhando pelo... E veja, no Paraná estão as maiores cooperativas do Brasil. Então, a gente já tem esse DNA em valorizar o cooperativismo e saber trabalhar o cooperativismo. Mas o cooperativismo tem algumas características. Por exemplo, na questão do bambu, ele é regional, ele é local. Então, não vamos pensar em fazer uma cooperativa nacional. Não vai rodar. Não vai rodar. Então, tem que ser cooperativas locais que você vai fazer daí a vocação. Então, eu estou em Foz do Iguaçu, eu acredito que eu possa produzir plantio de bambu para determinado fim. Eu estou em outro lugar, eu posso também. Então, veja, começar no Paraná, eu acho que isso você tem muita oportunidade no Estado, você tem essa vocação no Estado, né? É trazer mais produtores de bambu ou pessoas que tenham bambu na propriedade, porque muitos não são produtores, mas têm um bambu na propriedade, né? E começar a se organizar, e começar a fazer reuniões, e montar a sua cooperativa, porque daí, veja, aí o mercado já existe, né? Como eu falei, o mercado já existe. Só que acontece, para a gente levar para ele, a gente tem que levar uma demanda, uma oferta de matéria-prima estruturada. Vou falar, o mercado, eu vou te entregar X toneladas por mês disso. Agora, se você não levar isso com escala e previsibilidade, todo mês eu vou entregar X toneladas, o mercado fala, eu não quero, não vou me aventurar. O mercado não se aventura. O mercado quer profissionais, ele não se aventura. Começa a fazer essa estruturação. Você vê lá, tem meio hectare, o outro tem 1 hectare. Aí você começa a fazer as contas. Aí você começa a falar, opa, eu já tenho 1.000 hectares disponível no meu raio de 100, 150 quilômetros. Olha quanta quantidade eu não posso estar entregando de matéria-prima. Né? Então, você tem... o Brasil, ele é gigantesco. Eu estou falando aqui, estou falando do Paraná, mas ele se aplica em todos os estados, porque o Brasil é muito grande. O bambu costuma... ele é uma planta rústica, ele costuma se adaptar aos seus biomas, como se diz, né? Mas você precisa, para você aproveitar o mercado do bambu, que esse que é o tema dessa nossa live, a gente precisa se organizar. A gente precisa ter um mínimo a falar,
eu vou poder te entregar todo mês isso. Para você fazer isso. Uhum. Aí tu vai poder exportar isso. E o que acontece? Dependendo dessa estruturação, eles fazem a tal da compra antecipada. Falar, não, eu vou garantir, então, para você não tirar o bambu e colocar alguma outra coisa, eu vou garantir, então, contigo. E você tem contratos no agro que você tem de 10 a 15 anos de contrato no agro. Por quê? Para você industrializar o bambu, você tem que ter investimento pesado, muito pesado. Então, vai falar, não, eu não vou fazer contrato com aquele 1 ou 2 anos. Imagina, eu nunca vou pagar o meu investimento. Então, é essa visão que a gente tem que trazer. O bambu, ele é excelente, como já é utilizado para a economia. Mas ele pode ser muito mais. Que a gente tem que trazer, né? E a criativa, eu falo da questão que eu acho incrível, e é fazer mais artesanato, colocar design, porque agrega valor. O design, gente, é aquele temperinho, que a gente sabe que aquela comida tem alguma coisa especial, mas a gente não sabe o que é. Esse é o design. O design é aquele que chama teu olhar, mas você não fala, o que você gostou? Ah, eu gostei. Então, isso é design. Mas, assim como tem os chefes que têm o seu temperinho secreto, quando a pessoa também sabe o que ela vai misturar ali. Né? Então, a gente está falando aqui em escala, em proporção, né? Em repetição, não repetição, em cheios e vazios, né? É quase arquitetura, né? Eu acho que essa parte de composição, né? Então, eu acho muito legal essa tua iniciativa, né? De estar fazendo as lives. Eu acho que é uma maneira de sensibilização. Você está fazendo a sua parte, que mais possam fazer parte também, mas sempre com esse discurso. A gente buscar organizar para profissionalizar, porque daí a gente vai ter o mercado sendo estruturado pela organização da matéria-prima. Isso. Uma coisa que eu vejo, Kati, até mesmo ali no nosso grupo, né, da família Mambu, tenho visto, assim, trabalhos lindos dos bambuzeiros, de artesanato, de obras, e eu sempre, não sei se você percebeu, que eu repetidamente pergunto, né, você tem site? Você tem catálogo? Porque eu sinto muita falta disso nos bambuzeiros. Eles produzem peças lindas, peças únicas, que, assim, é de encher os olhos de qualquer um, mas é muito difícil de adquirir, né? Então, assim, eu antes de ter contato com esses bambuzeiros, eu tive muito cliente chegando, me pedindo peças, que eu simplesmente não sabia onde encontrar. Então, assim, eu acho que a nossa cultura ainda tem uma relação um pouco difícil com o dinheiro, ainda vê muito dinheiro assim como, se eu tiver dinheiro eu não vou entrar no céu, mas muito isso ainda. Tá Então isso errado, acaba... gente. O dinheiro, a gente tem que ganhar dinheiro para distribuir. É exato, é contrário isso. Então, e aí eu vejo assim que um pouco desse respingo dessa cultura, desse medo, talvez essa falta de profissionalização, fica sempre no amadorismo. E aí chega um momento que os recursos se esgotam e a pessoa para de trabalhar com aquilo. E é uma pena gigantesca, porque a gente está falando de pessoas muito habilidosas, de coisas que nem que eu me dedicasse muito, eu não teria a mesma habilidade, o mesmo talento, o mesmo dom para desenvolver aquelas peças. Mas aqui, Kati, vamos lá. Eu quero que... Vamos pegar as perguntas, porque eu acho que vieram perguntas de peso e eu não quero deixá-las escapar. Tá. Uma delas é, será que dá para começar só com paisagismo no fortalecimento do turismo ambiental? Eu acho que se tratando de cidades turísticas, com turismo agrícola, sim, né? Com turismo rural. Ai, tô com pigarro. Olha, eu achei excelente. Excelente essa pergunta, porque eu vejo espaço, sim, em relação ao paisagismo. A gente vê o cuidado da casa crescendo demais. O broto de bambu é algo que ele pode comprar e depois ele mesmo pode cultivando dentro de casa. E quando você traz a questão do turismo, você pode fazer a experiência, né? Isso é muito utilizado, a questão da experiência. Então, precisa você ter a experiência e pegar, montar e levar. Eu acho que é bem interessante, sim. É como tudo que é novo, né, Kelly? Como tudo que é novo, a gente tem que fazer um plano de negócios, a gente tem que usar o marketing. O que é um marketing? Assim, assim que a gente tem que pensar sempre. O 4 P's, né?
qual que é o meu produto, qual que é o preço, né? Vender Cati, esse tá produto, dando uma cortadinha. né? Então, quando você pensa em desenvolver qualquer produto, então vamos lá, Deu uma isso é importante. cortadinha. Tá, eu vou voltar aqui a falar dos Uhum. 4 P's de marketing, que é uma E, coisa muito por antiga, mas favor. que não sai de moda. Vamos lá. O primeiro P é o produto. Qual produto eu vou fazer? Uhum. O segundo P é o preço. Quanto que eu vou cobrar por ele? O terceiro é a promoção, que a gente pode entender como a comunicação. Como é que eu vou comunicar o meu produto? E o quarto é o ponto, aonde eu vou vender o meu produto. Uma das coisas que eu acho que vale a pena, quando você trouxe a questão da economia criativa, é a formulação de preço, né? Isso eu vejo assim, é muito aberto essa questão do quanto que eu vou cobrar, né? Porque quando você tem um artesanato como uma segunda ou terceira fonte de renda é uma coisa. Quando você tem ele com a primeira fonte de renda, né? O que existe no mercado basicamente? No mercado basicamente existem 2 tipos de produto geralzão. Aquele que ganha com escala, aquele que vai produzir muito, 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 muito. Então ele vai produzir 100 para ganhar dinheiro. E tem aquele outro que vai produzir 1, que ele vai agregar tanto valor, ou 5, ou 10, ele agrega tanto valor que compensa, né? Então, quando você vai fazer um produto, isso entra vamos falar assim, no entendimento, mas tem que entrar no plano de negócios, você fazer isso. Eu vou me diferenciar ou eu vou querer ganhar em escala? O bambu, eu vou trabalhar como a primeira fonte de renda, a segunda, ou complementar a fonte de renda, né? Então, nesse caso que você mencionou, eu acho que tem muito espaço, eu acho muito bonito, eu acho muito elegante essa questão do bambu na jardinagem dentro de casa como artigo de decoração. E eu vejo, sim, eu vejo que tem bastante espaço. Mas aí que tá, ter mercado, a gente ainda não falou dos 4 P's, né? Agora a gente tem que ver se ele se encaixa nesse contexto, né? Qual que vai ser o produto? A pessoa vai vir aqui, vai passar um final de semana, vai ter uma imersão de bambu e vai levar algo para ele cultivar dentro de casa? Pode ser. Quanto que vai custar aí? Vamos ver isso. Eu vou usar as redes sociais, Secretaria de Turismo, ou eu vou procurar vamos pensar aqui quem a gente procura. Agência de turismo, ou eu vou fazer isso para a empresa. A empresa às vezes quer dar um bônus, chama os funcionários, passa o final de semana, inversão de bambu, né? Então, mas eu vejo bem, eu acho bem interessante. Eu gostei da ideia, mas o plano de negócio é fundamental para qualquer tipo de iniciativa. Isso do plano de negócios, eu acho que seria muito interessante, ó, já surgindo mais ideias, né? Eu acho que seria muito interessante, de alguma maneira, a gente desenvolver um plano de negócios para bambuzeiros, né? Para facilitar um pouco. Sim. Porque assim, ó, até hoje eu estava assistindo umas aulas ali da Empretec e estava conversando com outras pessoas, e até mesmo olhando para minha história, para o meu caminhar, a gente não sabe por onde começar. É contabilidade, é site, é Instagram, é página, é YouTube, é como é que eu precifico, quem é que vai comprar, e a gente sozinho, e a gente não tem recurso para investir. Eu lembro que até vieram me perguntar, Kelly, o que você acha que é interessante eu postar? O que você acha? Falei, mas olha, como é que eu vou... Eu fiquei pensando assim, né? Como é que eu vou explicar se eu também estou aprendendo ainda, né? Então, talvez, assim, quando eu falo assim, tá faltando profissionalizar, talvez falte também ensinar a profissionalizar, né? Porque são pessoas muito artísticas, mas de repente vem o mundo lá fora e achata, né? Assim, fica aquela porteira fechada. Como é que transita nessa fronteira, né? Olha, mas já fica aí uma ideia, né, para a cooperativa, para as entidades, para a Abrafibras, para as demais, trabalhar a questão de plano de negócios para as pessoas que trabalham, os artesãos de bambu, vamos assim dizer, ou se não, para aqueles que trabalham com plantio de bambu. Acho que é muito importante, que é muito importante mesmo. Muito bem Porque que nem você, levantados. cara. E fez Que nem você. Você tem uma uma pergunta, grande... a gente já está evoluindo. Você tem uma experiência gigantesca de relações internacionais, de comércio, você está acompanhando esses bastidores, está aí participando ativamente de aprovação de projetos, está por dentro dessas coisas. Eu acho que seria muito interessante você trazer
essa tua experiência toda de gestão, de leis, de assim, assim meio que mastigar isso e fazer essa troca com os artesãos que eles têm um conhecimento que você não tem, né? Então fazer essa troca. Ou conserva de bambu, ou de repente não sei, assim, outros tem tantas utilidades do bambu, né? Então assim, um plano de negócios para quem está trabalhando com bambu, né? Mas aí, Kelly, eu volto a te falar. Até para fazer isso, precisa estar organizado. Você precisa ter as pessoas interessadas, né? Até seguir alguma coisa. Tá, vamos lá, vamos bater. Então, assim, é muito importante a organização. Não existe setor econômico, não existe economia sem organização. Até para um plano de negócio, a gente tem que estar organizado. Organizar. Saber o que tem, né? Kelly, eu não falei, mas eu tenho que fazer as contas aqui. Eu acho que eu devo ter quase uns 10, 15 anos trabalhado de consultora do Sebrae. Então, é algo que eu adorava fazer muito, mas olha, eu conheço aí Brasil inteiro, Paraná inteiro, conheço. E assim, precisa mesmo. Mas veja, você chega lá, você já sabe que você vai atender 30 pessoas, 40 pessoas. Uhum. Não existe, ninguém vai no escuro, né? Então, veja, primeira coisa, Kelly, é se organizar. Você já começou um movimento muito bacana, você tem o seu grupo, né? Você tem vários integrantes, que daí depois você pode ir segmentando por região, fala, ó, isso aqui é do pessoal de São Paulo, ó, toca aí. Pessoal do Paraná, toca aqui. Pessoal do Mato Grosso do Sul, toca aí, né? Aí a gente vai criando o corpo. Mas sem organização, eu fico vendo as lives, eu estou sempre aqui te assistindo, te prestigiando. Eu vejo que as pessoas têm muita paixão, muita vontade. Mas, gente, a gente tem que ser o mercado. O mercado não. O mercado. A primeira coisa, gente, é organizar. Organizar. E como é que a gente organiza? Pelas entidades, né? E a cooperativa pode ser um bom caminho e perto, né? Vamos dizer assim, em casa. Em Vamos casa. lá, qual é a segunda pergunta? A outra pergunta, Kati, Ah. quais seriam os possíveis mercados, demandas do bambu no mundo? O que o mundo lá fora está precisando de bambu? Já, agora, nesse exato momento. Então, o que a gente tem? A gente tem demanda, por exemplo, para construção civil, que são placas de madeira. Nós temos demanda para móveis de bambu também, né? E como é que eu falo isso? Eu falo isso porque no mercado internacional, quando a gente exporta algo, a gente exporta, ele tem um código, ele tem um número, né? E nesse número que a gente chama de HS, de sistema harmonizado, aí lá de madeira para placas de construção e para móveis, eu consigo identificar. Então lá eu identifico, exportou X de móveis de bambu de lá para cá, sabe? Isso eu consigo identificar. Então, placas. O que eu vejo, que eu já recebi, né? Pessoas querendo comprar tecido de bambu, isso é uma coisa que acontece bastante. E poucos dias atrás, papel higiênico de bambu, que eu também não sabia, né? O mercado europeu importa o papel higiênico de bambu lá da China, né? E pela conta deles, por quê? Então, Catiane, por que o bambu? Porque o bambu ele tem uma pegada de carbono, né? Ele capta bastante carbono. Ele tem um crescimento muito rápido, né? Ele é uma planta muito rústica. Então, ele se torna muito mais interessante e acaba barateando o preço. Então, gente, ele é mais verde, mais barato, que eu não vou comprar. Então, a tendência é só crescer, né? Então, vamos lá. O que a gente vai ter mais de bambu? Também a compra de bambu, ele é pulseira ainda, que daí ele não vira placa. Ele tem para construção civil. A gente tem broto de bambu também sendo exportado, né? O broto de bambu. As pessoas falam de bambu lembram muito da China, mas até a quantidade de broto de bambu que a China produz não dá para alimentar toda a população chinesa. Então, essas são algumas oportunidades que a gente fala assim, de pronto, né? Mas você coloca o bambu também na questão chamada dos biocompósitos, que você utiliza a fibra seca do bambu, né? Você trabalha com inovação tecnológica e trabalha biocompósitos. Então, você está tendo uma substituição, aí você coloca um pouco, vamos falar assim, de plástico, né? Vou português bem claro. Você coloca um plástico com uma fibra, uma fibra de bambu e outras fibras também. Você vai ter a mesma resistência, vai ser mais leve e vai ser mais barato.
Então, a Europa está se investindo demais em relação à utilização da fibra de bambu na aeroespacial, automotiva. Então, você já vê isso acontecendo lá fora. E aqui, Kelly, a gente não sabe nem para que bambu. A gente acha que bambu é só para fazer vara de pescar. Aqui acho que bambu é praga, eu quero acabar logo com isso. Vamos lá. Outra pergunta. Onde se localizam as maiores indústrias e de quais ramos? No Brasil? Mas aí tu tá... Aqui no Brasil, a gente só tem indústria que utiliza o bambu como biomassa, né? Aí você tem broto de bambu em pequena escala, mas também de mercado. As grandes indústrias estão na China, claro, porque há as indústrias. As indústrias estão onde eu tenho oferta de matéria-prima. Isso é uma coisa bem óbvia, né? E como é que eu sei que eu tenho oferta de matéria-prima? Porque você tem uma organização que vai falar, olha, aqui nós temos não sei quantos hectares que produzem tantas toneladas de bambu por mês ou por ano, né? Então, assim, as indústrias as maiores estão na China, mas você já vê nos Estados Unidos também, indústrias americanas, e você vê indústrias também na União Europeia, nessa questão da inovação tecnológica, né? Mas estão no Brasil, gente. Vocês estão entendendo como a gente tem muita oportunidade aqui na questão do bambu? Que a gente não tem indústria. Aqui a gente tem indústria biomassa usando saco de cimento, né? Quando a gente pode fazer tecido, que são caríssimos os tecidos de fibra de bambu. Bom, eu lembro de uma amiga me falando assim, você viu que a esposa do Alok fez enxoval dela com um lençol de bambu? E eu, na época, nem sabia que dava para fazer tecido de bambu. Pensa! Não, tem. Você tem roupa de cama, toalha, roupa. Eu estava conversando com um amigo meu, ele comentou que ele comprou terno em Londres de bambu, de bambu, né? Então, assim, é caro. É caro porque ele é leve, Kelly, ele é leve, sabe? Então é isso. Então as indústrias não estão no Brasil, gente, mas há espaço para ter no Brasil. Porque para ter uma indústria, para ter uma indústria, o que a gente precisa? Terra, né? Terra. Eu não sei se a minha internet está cortando ou se é a sua, mas eu não entendi o último trechinho. Então, o chá, né? O Carlos Ciprandi, ali do Museu do Bambu, eu vi uma explicação dele sobre o chá do bambu, achei fantástico. Travou só da Kátia ou travou tudo? Vamos ver se volta. Opa, gente. Eu acho que a Kátia deve estar com algum probleminha na internet dela. Mas ela já deve voltar. Então, ela já deve voltar. Até o Carlos Ciprandi, eu convidei ele para fazer uma live também. E ele topou. Então, eu vou coordenar com ele aqui, vou organizar a live. Inclusive, a live da semana que vem, a gente vai estar muito especial. Vai ser com o Bruno Salles. E eu tô muito feliz que ele arrumou um tempinho, assim, para fazer uma live aqui com a gente. E foi muito engraçado, porque eu já tinha convidado ele, já tinha conversado com ele, quando lá no grupo sugeriram ele, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz que a gente já está conectado dessa maneira. Deixa eu ver o que é Bioca. Tecnologia social. Normalizar a indústria. Oi, Kátia, que bom que você voltou. Um comentário aqui. Tecnologia social. Normalizar a indústria sempre vai ser o retrocesso. Vamos avançar com esse nobre. Normalizar a indústria sempre vai ser o retrocesso. Tecnologia social, sim. A gente precisa desenvolver as tecnologias. Precisa profissionalizar. Kátia, a sua internet está caindo bastante. Vamos ver se a gente consegue avançar para a próxima pergunta. O avanço se dá junto à consciência coletiva, sem o aspecto vertical e industrial. Sim.
Cidade Junta Consciência Coletiva, exatamente. Veja, eu não sei se eu consigo me fazer entender quando eu digo que a intenção é transformar o bambu em um material convencional, tá? Bioca, você pode me situar de que lugar do Brasil você tá? Porque, veja, vou te contar um pouquinho aqui da minha experiência em Foz, né? Eu tô em Foz, no Paraná, fronteira com o Paraguai, e aqui eu quero construir com bambu, mas é simplesmente inviável. Assim, inviável por quê? Porque eu tenho que fazer tudo sozinha, né? Então, assim, eu não consigo comprar o material, as pessoas não entendem, as pessoas têm um estigma gigantesco em cima disso. É muito, muito lento o avanço, é muito atravancado o avanço. Então, eu estava justamente no começo da live que eu comentava isso, né? Que a ideia é acrescentar renda para os agricultores, a me aproximar deles de uma maneira não tão invasiva. Eu não quero chegar para eles sendo eu que vou lá ditar regras se o que eles estão fazendo é certo ou errado. Eu quero que eles tenham a oportunidade de passar por esse processo. E como é que isso vai acontecer? Vai ser eles começarem a olhar para o bambu, por exemplo, com uma maneira mais amigável. Não ver mais o bambu como inimigo. Oi, Kate, que você voltou. Deixa eu só concluir o raciocínio. Visitei um local aqui que tem lá as 20, 30 toceiras de bambu e que o proprietário tá... A proprietária, aliás, detesta aquilo, quer exterminar. Por que isso acontece? Porque ela não sabe do potencial que o bambu tem. Ela não vê valor naquilo, né? Então, assim, a minha estratégia de ação é me aproximar dessas pessoas e ensinar elas a olharem para o bambu de uma maneira diferente. E talvez o jeito de fisgar elas vai ser que elas vejam o valor econômico disso. E nesse processo, de tanto falar de sustentabilidade, de biomateriais, de regeneração de solo, a gente consegue dar a essa pessoa a oportunidade dela tomar consciência, né? Eu não quero sair brigando com todo mundo, né? Isso divide, não fomenta o diálogo. A minha ferramenta de trabalho e a minha estratégia de ação é encontrar brechas para promover o diálogo, para que através do diálogo as pessoas dentro do processo delas possam tomar consciência, né? E talvez isso, ver o valor econômico do bambu seja um caminho. Logo, e com isso também facilitar a minha vida, porque eu não consigo construir porque eu estou completamente sozinha aqui. Eu não tenho fornecimento, eu não tenho mão de obra treinada, e eu quero que o bambu aqui se torne comum, se torne parte da cultura, tá? Vamos lá. A outra pergunta. Existe uma cotação para o bambu no mercado externo, interno? Eu acho, assim, deixa eu ver se eu consegui entender essa pergunta. Por exemplo, né, pegar um paralelo. A saca da soja está custando tanto. Existe alguma padronização assim com o bambu? Até a pessoa que fez a pergunta, eu vi que está na live. Se quiser me corrigir, a interpretação da pergunta que eu fiz foi essa. Existe uma cotação para o bambu no mercado externo e interno? Então, o que faz o mercado, o valor do mercado, é justamente o mercado. Então, quando falta, né, ele fica caro. Quando você tem fartura, ele fica barato. No mercado de fora, no mercado internacional, quando você tem agregação de valor, você não consegue ter. É marca, gente. É igual roupa. Você vai ter camiseta de R$ 30, R$ 40, a camiseta de R$ 300. Então, você tem que construir esse branding que a gente fala. O porquê que tem uma que custa 300 e outra que custa 30, as duas são feitas de algodão. Então, essa é a construção de branding. Aí você vai ter mais ou menos um valor praticado no mercado brasileiro quando eles vendem o bambu para a construção civil. Né? Aí você vai ter a questão do tratamento. Né? Uma das coisas que sempre pegam, né, é commodity, vamos assim dizer, é a questão da logística. Por isso que eu falo da questão de você organizar. Né? Então, assim, mercado externo você encara de que maneira? Porque, eu vou dar um exemplo aqui do mercado brasileiro. Né? Então, quando a gente exporta, a gente vai olhar um montante, por exemplo, vou colocar aqui R$ 1 milhão. R$ 1 milhão.
Aí depois você vai ver, calma aí, deixa eu ver quem é que fez essa monta, quem participou para somar R$ 1 milhão. Aí de repente você vai olhar quem somou, você vai ver que vai ter um que vendeu o quilo a R$ 10. Aí você vai ver que tem um outro que vendeu o quilo a R$ 200. Aí você vai ver um outro que vendeu o quilo a R$ 70. Então, o que você não tem? O que o Brasil tem via Conab, que aí eu não sei se é o caso do bambu ou não, é meio a questão assim, meio de um preço mínimo, né? Vou deixar assim um preço mínimo. Então, eles fazem todo um trabalho. Então, se você olhar, por exemplo, o sisal, que é uma outra fibra que a gente tem dentro, né? Que a gente trabalha também. Lá você tem qual que é o valor mínimo para o sisal. Juta, você também vai ter o valor mínimo da juta. Assim como você vai ver o arroz, você vai ver o feijão, você vai ver a soja, né? Mas a oscilação é o mercado, gente, é o mercado. E quando a gente olha em mercado global, vamos pensar o seguinte, por exemplo, o Brasil é um competidor junto com a soja. Eu vou trazer a soja porque todo mundo conhece. O Brasil e os Estados Unidos produzem muita soja. Então eles ficam brigando por preço, né? Aí, de repente, lá chove muito ou não tem chuva, a produção cai. Ou seja, naturalmente a produção brasileira vai ser mais desejada, então o preço vai subir, né? Então você não tem uma padronização. O que a gente tem no Brasil é uma padronização feita pela Conab, que está ligada ao Ministério da Agricultura, que eles fazem toda essa análise de preço para falar, ó, 1 quilo vai custar X, né? Mas aí eu não sei se é o caso do bambu. Então, assim, não tem. Não tem e oscila como se fosse marca ou produto, quando é o produto industrializado. Eu acho que essa padronização de preço para o bambu, é bem difícil acontecer, né? Talvez ele aconteça nos produtos beneficiados, né? Assim, falando, por exemplo, em placas, em brotos, em biomassa, talvez ali a gente consiga uma padronização de preço, mas É, é é. difícil. Mas aí, por Porque exemplo, a questão da biomassa, você vai ter um preço em relação à oferta e demanda, né? Mas uma coisa que também que eu acho que vale a pena a gente pensar em relação ao preço é que quando você tem uma cooperativa, você também consegue fazer esse preço padrão, né? Então você não precisa que os outros façam, você mesmo pode fazer. Então, se você tem aí uma cooperativa local, você tem todos os produtores, fala, ó, aqui a gente vai pagar, esse daqui vai ser o preço mínimo. Você entende? Vocês estão vendo que só tem vantagem quando a gente se organiza? É isso. sim, Aí a pessoa vai falar assim, ah, mas tá caro, eu vou comprar lá, falar lá de Londrina. Aí ele vai colocar no frete, vai falar, deixa eu ver quanto que eu vou gastar aqui no frete. Aí eu prefiro comprar aqui da região de Foz mesmo, porque vai sair mais barato. Então, assim, a claro, padronização não existe, mas o setor produtivo pode organizar mais ou menos isso. Por isso a questão da cooperativa também é muito importante. legal. A outra pergunta: como fazer para a vara plantada no interior do país ser comercializada com solidez e recorrência? Por exemplo, planto aqui no interior do Paraná, como é que eu vendo para a Holanda? Aí tá. Quantas toneladas, quantas 1.000 toneladas você tem para oferecer para a Holanda? Primeira coisa, é o produto, gente. É como eu falo, ó, pega lá na questão. Tem uma fórmula também que ela é ótima, que é utilizada em logística, mas você pode aplicar em tudo até na vida, né? É um tripé. Tem que ser o produto certo, na quantidade certa e no local certo. É isso, né? Então, por exemplo, você quer vender para a Holanda? Ok. Mas qual que é a quantidade que você quer vender para eles? Você tem? Aí não tem. Então vamos pensar outra coisa. Mas não desista do bambu. Mas utilize o bambu de acordo com a tua capacidade que você tem. É a organização da oferta e da matéria-prima. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, assim, quando a cooperativa tiver, eu tenho 100.000 toneladas, 10.000 toneladas, né? Aí você pode falar, agora eu vou buscar o mercado. O mercado tem, né? A gente sabe que tem. Tem. Estados Unidos, os Estados Unidos ele é campeão na construção com o wood frame, né? É. Então, assim, o bambu frame é uma excelente. Eu lembro que uma vez na faculdade eu falei brincando isso, depois eu entendi que a minha piada foi muito infeliz, porque isso na verdade já está acontecendo. A gente explora pouco ainda, né? Então, Não, a gente assim, desconhece uma coisa, a gente nem explora porque a gente nem explora porque a gente desconhece, né? A gente desconhece. conhecesse, a gente não exploraria. Se a gente conhecesse, a gente cultivaria.
Exatamente. Tem uma frase do Farley que ele fala que e virá um tempo em que os nossos descendentes descobrirão com espanto que os seus antepassados, ou seja, nós, ignorávamos o bambu. Para eles vai ser uma surpresa. Como assim não usavam bambu? Vai chegar um momento que vai ser isso, né? Por Sabe isso que que a gente tem que fazer esse trabalho, que a gente tem que fazer esse trabalho nacional, interno, e você está de é, parabéns, porque você faz isso. Toda semana você está fazendo isso. vamos. Então, ó, para contar para quem está aqui, o que aparece aqui, o que a gente posta e o que a gente conversa aqui é como se fosse a ponta do iceberg, né? Mas nos bastidores, eu pelo menos, estou sempre desde as 3, 4 horas da manhã, lenha, 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 trabalhando, trabalhando, e liga, e vai, e conversa, e articula. A gente sabe, a gente trabalha aqui pelo amor à causa, né? Então a gente sabe que está plantando boas sementes e reza, ora para ter energia de esperar essas sementes germinarem, né? Nesse ponto, né, Kati, comentando aqui com quem está assistindo, a gente tem trabalhado nos bastidores em 3 frentes, em 4 frentes, aliás, bem importantes para tentar assim enraizar ou contribuir com esse enraizamento da cadeia produtiva. Aqui com a Kate, hoje a gente conversou sobre essa ideia, sobre o mercado, sobre o sistema cooperativo. A gente está estudando como é que monta isso, né? Como fazer essas conexões. Estou com uma outra pessoa que no momento que estiver pronto também vou trazer aqui para contar de um sistema de imunização para poder colocar dentro dessa cooperativa, um sistema replicável, justamente para que as pessoas ganhem tempo e evitem erros, né? Por outro lado, também eu estou aqui na minha frente, daí eu estou aqui fazendo meu trabalho solitário, que é o que vai acontecer, esse lançamento, semana que vem, que é do curso, que aí essa primeira parte eu estou preparando para todo mundo. Se você vê planta, se você vê bambu numa calçada, se você é agricultor, tem qualquer planta na tua propriedade, você pode fazer, porque assim vai estar no. Como se eu estivesse conversando, tô finalizando, assim, escrevendo a apostila, né? Olha, é assim, você vai ver isso, faça isso, né? Porque eu quero que as pessoas se tornem íntimas dos bambus, que elas tomem posse, que elas se sintam à vontade de chegar lá no bambu e falar assim, olha aqui, minha querida, eu sei como te manejar, tá? Mesmo que essa pessoa não vá vender para fora, que ela não vá construir uma casa, mas assim, ela soube manejar, aquela touceira já não vai mais incomodar, já não vai ter rato, aranha, cobra, já não vai mais estar ali incomodando ela. Ela vai aprender a tirar várias colmos, né, de qualidade, que ela vai poder usar para o galinheiro, para o pergolado. Então, ela vai se tornando íntima. E aquilo, assim, de alguma maneira, começa a fazer parte. Então, no momento que a gente chegar com o sistema cooperativo, que pode ser que leve 1, 2 anos que a gente consiga isso, porque na quarta frente é o contato com as prefeituras, liga para um secretário disso, para um secretário daquilo, pede uma reunião, espera, vai, não vai, escuta, e aí procura demanda lá fora, e aí a demanda vira para a gente e fala, e aí, como é que vocês fornecem? Então, assim, é um monte de frente que é um bate e volta que pode levar tempo. Mas se nesse meio tempo a gente conseguir sensibilizar, como a Kate coloca essa palavra tão bonita, né? Sensibilizar os agricultores e a gente começar a ter um mapeamento de touceiras e touceiras manejadas, nutridas, saudáveis, então sim, a partir daí a gente consegue olhar com mais otimismo para o uso do bambu, para a inserção dele no mercado, para o acréscimo de renda dos pequenos agricultores, que a gente sabe que nas oscilações de mercado são os que mais sofrem, são os pequenos agricultores, né? Então, eles sempre dependentes das decisões do governo também. Então, assim, poder dar um pouco mais de autonomia para eles, né? Então, é muito trabalho. Então, assim, quando acontecem conversas como essas e que nós temos pessoas assistindo e contribuindo, é o que me alimenta. Eu fico muito assim, me sinto Mas muito incentivada. não, assim, eu acho incrível, né? Por isso que eu falo, quando a gente vai lançar qualquer coisa, a gente planeja muito bem os passo a passo, né? A primeira coisa, como eu falo, é a questão da sensibilização. Quando você fala, por exemplo, da questão de tratamento, isso também é uma coisa, você precisa.
Você precisa, porque senão eu vou sensibilizar, ele vai querer, aí depois ele vai querer comprar os produtos para fazer o tratamento, não vai nem conseguir comprar, porque não é de fácil acesso, né? Então você tem que olhar, em design a gente fala que é o design think, né? A gente monta desde o comecinho, desde aquele produtor que já tem, daquele produtor que quer, você vai montando personas e vai mostrando os problemas que cada um vai ter. Então, eu vou cortar lá no começo, eu tenho um bambu já, eu vou ter problema para cortar ele, porque eu preciso ter uma motosserra, porque senão com o facão fica muito difícil. Cortei o bambu, né? Como é que eu vou tirar o bambu lá da roça e trazer para minha casa? Então, quando eu cortar o bambu, eu tenho que ter umas 2 pessoas para poder carregar comigo. A gente tem que pensar tudo isso, né? O que acontece? Os outros setores econômicos, eles se dedicam a pensar a eles. E é isso que o bambu também precisa. Então, que as pessoas possam parar para pensar e organizar, porque cada um no pedaço. Você deu o teu testemunho como arquiteta. Como arquiteta que quer construir onde... Qual que é a tua expertise? É arquiteta, é desenvolver projetos com bambu. Mas onde é que eu vou comprar esse bambu? Não tem. Então, quando você faz esse encadeamento, esse design think, pensar o desenho de tudo, aí você vai ver que cada um tem os seus gargalos e você precisa resolver todos eles. Mas se você não tiver sensibilizado e organizado, isso não vai querer. Eu sei que eu posso falar que é um mercado de mais de 70 bilhões de dólares, né, que é utilizado em mais de 10 mil produtos, e que o Brasil tem que importar hashi, isso é uma coisa absurda, tem que importar tábua de carne, sabe? Tem que importar tábua de carne, tem que importar artigos para banheiro, para decoração. Então, assim, você tem o mercado. E daí que o mercado é 70 bilhões se eu tenho que comprar da China, né? Mas aí que tá. Por isso que eu acho que também é muito bacana quando você traz que não é para concorrer. Claro que não é para concorrer. É uma alternativa para aumentar a rentabilidade da propriedade rural. É isso. Então, eu tenho lá área degradada, vamos plantar bambu. Eu tenho área de baixo retorno econômico, vamos plantar. Eu tenho uma área muito argilosa que vamos plantar bambu. Né? Então, assim, a gente tem que ser visto como uma oportunidade de negócio. Mas a gente também, até para ser visto como oportunidade de negócio, a gente tem que estar estruturado. Então, a gente já está quase para finalizar. Então, o meu recado, Kelly, seria o seguinte: que você pudesse organizar os bambuzeiros de todo o Brasil com esse viés. Vamos pensar, que se a gente não pensar, a gente não resolve. Fala, eu posso trazer os meus problemas como arquiteta, você pode falar. Eu, Catiane, posso trazer os problemas como aquela que vê oportunidade internacional e não consegue fornecer. O produtor vai vir os problemas dele, né? Aquele que não é produtor, aquele que está precisando trabalhar, gosta do negócio de verde, mas não tem terra, ele quer fazer uma assistência técnica, ele precisa se capacitar. Onde é que ele vai fazer isso? Então, olhando todas essas caixinhas, aí a coisa flui, sabe, Kelly? Mas o Brasil, a gente teve vários ciclos, né? O Brasil é o país dos ciclos. Na verdade, acho que tudo é questão de ciclos. O bambu já veio e voltou várias vezes. Mas agora, assim, eu não sei, a gente tem uma energia, né, que agora a gente vai fazer acontecer. A gente vai fazer acontecer. Porque o mundo, a questão da sustentabilidade pede isso. Ele está exigindo isso. A guerra, vocês estão acompanhando a questão da guerra lá da Ucrânia, que está falando do gás, da energia, que o problema é porque a Rússia exporta lá para a Alemanha e tal, tal, tal. Gente, a gente tem energia renovável aqui, né? Então, é isso, Kelly. Então, vamos organizar. O meu recado é o seguinte: o mercado do bambu existe, mas não vai existir se não tiver organização. Tem que ter organização. Ó, aqui, ó, fizeram o seguinte comentário. O Wilton fez, ó. Uma ideia boa de motivar é pedir para cada um expor o que tem de bambu na sua casa, no seu meio, e instigar a criatividade. Sim. Então, é justamente esse o nosso trabalho, viu, Wilton? É essa sensibilização, é vir aqui conversar, é fazer workshop, agora, né? Nos próximos dias a gente está aí tentando coordenar com 2 prefeituras, aliás, para ver se a gente consegue ter acesso à Associação dos Agricultores, para ir lá conversar com eles, mostrar para eles, porque aí, se eles verem esse potencial no bambu, se eles aprenderem a lidar, ver que não é um bicho-papão, eles vão nos entregar essa informação. Aí, né? Até uma coisa que a gente falou hoje, né, Kátia? Como é que eu vou pegar meu carro, vou de porta em porta catalogar toceira por toceira? Não vai acontecer. São os agricultores dispostos a fazer esse manejo
esse cultivo, que vão me mandar uma mensagem no WhatsApp, vão me ligar e vão falar assim, Kelly, eu tenho um bambu mais ou menos assim, outro mais ou menos assado, outro mais ou menos frito. O que que eu faço com isso? Aí eu vou anotar aqui. Isso. E quando ver, eu vou estar com um compêndio de informação e você, Kati, agora eu sei que nós temos 1000 toceiras disso, 20 daquele outro. Exato. E aí, então, agora sim a gente consegue fazer. Mas Exato. é um trabalho de formiguinha. Mas aí, Kelly, você aproveita a sua audiência, o teu grupo, que é maravilhoso, inclusive quem não participa, para participar do grupo da Kelly. E essas pessoas, você fala assim, o mesmo que perguntou, quem é que perguntou, Kelly? Quem é que fez essa pergunta? Foi o Wilton. O Wilton. O Wilton, ele tá em algum estado, ele tá em alguma cidade. Aí depois fala, Wilton, tu não quer organizar na tua cidade isso? Sabe? As pessoas precisam ser ativas, proativas. Não vou nem só falar ativas, proativas, não ficar na questão do passivo. Esperar chegar alguém para falar do bambu. Então, se você gosta do bambu, acredita no bambu, vê a oportunidade econômica de crescimento do bambu, então você chega na tua cidade e começa a falar com, começa a falar com. De repente você vai chegar para Kelly, ó, aqui na minha cidade eu descobri que tem 10 produtores e tem tantos, sabe? É isso. É trabalho de formiguinha. A formiguinha é aquela que trabalha. Interior de Minas, olha aí. Minas aí, tem um clima excelente. Então, Festival do Bambu 2022. Festival do Bambu 2022. Vai ter ou você tá propondo isso, Bioca? Vamos ver. Vamos para responder aqui. Mas assim, a questão de festival é uma coisa bem bacana de fazer, viu, Kelly? São essas ações, assim, final de semana, faz um festival aí de broto de bambu. Vamos ver o broto de bambu mais saboroso. Coloca as mulheres para cozinhar um broto de bambu. Aqui, ó. No último ano foi em Ilhabela, em 2019, né? Mas eu acho que é questão. Mas esse lado, veja, esse lado de fazer festival é o lado da gente estar comunicando, sensibilizando. Mas agora a gente tem que ter essa questão técnica. Tá fazendo festival? O que o festival trouxe de dados para a gente organizar o mercado? Isso, ou seja, tem que ter o festival e tem que os agricultores e quem tem terra e coisa, e lá, vamos propor juntos, vamos sim, porque não, vamos organizar. Ó, assim, a gente fez workshop em Foz e a gente fez uma pesquisa antes e depois, né? Uhum. E assim, eu fiquei impressionada que 80% não sabia que podia comer broto de bambu. Muito grande. Você pega uma porcentagem as pessoas, o que dá para fazer com bambu, também não sabem o que dá para fazer com bambu, né? Então, você tem essa parte de festival, eu posso falar, é muito interessante, né? Mas tem que trazer o dado também, não é só oba-oba. A gente tem que ter planilha Excel, tem que ter inteligência. Tem que aproveitar. Vamos tem que usar o festival como uma isca. Uma isca, isso. Isso, e aí a pessoa, assim, vai lá e conta pra gente. E aí a gente entrevista. Nossa, eu acho que... Ai, eu já tô com uma saudade da festa, me dá uma vontade agora. Ok, a audiência tá boa, menina, o pessoal tá escutando a gente conversar. E aí, mais alguma pergunta? Olha, deixa eu dar uma averiguada aqui. Mas eu acho que não surgiu mais nada, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, não. Assim, é que, viu, Kátia, eu tenho percebido que é dos 50 minutos em diante da live que a coisa começa assim, ó, esquentar. As pessoas se sentem à vontade, elas começam a falar, e aí eu, por não querer, assim, ser uma coisa maçante demais, né, por estender muito, eu corto, mas é nos 50 minutos em diante que as pessoas começam a... E dele comentar. Olha aqui, o broto de todas as espécies são comestíveis? Assim, são. Só que uns dão trabalho demais, não compensa, sabe? Assim, tem uns brotos que são menos amargos, tem menos ácido, e eu não vou me adentrar nisso. Inclusive, eu acho que eu vou convidar o nosso amigo Ney para falar sobre conserva. Eu acho que o ele Neri, é todo eu acho excelente. Gente, a conserva do professor Neri com uma cerveja gelada estava deliciosa. Vamos ver se a gente consegue trazer da Colômbia, né? Eu acho que no Brasil tem produção de cerveja de bambu.
Eu sei que na Não, Colômbia tem. não, mas assim, é que o Neri fez, combinou muito, estava muito gostoso, né? Gente, broto de bambu lembra palmito, né? O que vai fazer a diferença é a maneira que É o você tempero. prepara, né? É o temperinho. É o tempero, é o tempero, é o tempero, é o tempero. Mas Kelly, é isso então, eu fico aqui à disposição, né? Eu acho muito legal essa ideia de fazer uma questão do broto de bambu, trazer comida. A comida japonesa, chinesa, tem muito broto de bambu. E é muito gostoso. Gente, quando a gente comprava Tem. lá em casa dos meus pais, a gente brigava quem ia comer o broto de bambu. A gente brigava, porque não vem muito. Vem pouco, Kelly. Não vem muito. Você brigava, tô te falando, Viu? porque vinha. Em Bioca, eu tenho proposto aqui em Foz, porque no workshop eu fiquei sabendo que tem vários bioconstrutores em Foz, e eu desconhecia completamente, né? Então, é assim, olha, ó, minha mãe, ó, a torcida, ó. Obrigada, mãe. É, assim, a gente tá muito esparramado, né? Essa coisa, o ego sempre atrapalha a gente, né? E se a gente não cuidar, o ego atrapalha a gente. Mas assim, a gente tá muito esparramado. Então, eu tenho proposto aqui em Foz, eu ainda vou convencer as pessoas a isso. Não é possível que a minha teimosia não vai me ajudar com isso. De fazer um encontro mensal, presencial, de bioconstrutores. Eu acho, Bioca, que nessa a gente pode pensar aí para daqui uns 2, 3 meses, para o pessoal ter tempo de se organizar, a gente se reunir, né, em algum local, porque eu acho que isso fortalece, Kate, sabe? O Oba-Oba, ele serve para fortalecer a comunidade também, Não, né? assim, vamos lá. O oba-oba é relacionamento. Sim. Relacionamento, mas o relacionamento tem que ter uma inteligência, tem que trazer dados, que senão fica só no Tem que ter um oba-oba. objetivo. Tem Claro, que um ter um objetivo. objetivo, com Então, certeza. por isso eu falo assim, você tem um papel no encadeamento produtivo, que é você como arquiteta. O outro vai ter um outro papel também, né? E a gente precisa fazer as ligações, todos eles, e nesses encontros, nesses oba-oba, funciona isso, da matching, né? É o networking. Concordo com isso, concordo com isso. Mas tem que trazer dado, tem que gerar Tem. inteligência, tem que trazer. Não é falar assim, eu tenho bambu. Quantos hectares você tem de bambu? Vamos falar hectares. Quantos metros você tem de bambu? Quantas plantas você tem? Quantas E de quais plantas você espécies? tem? Qual que você tem? Como é que ela tá lá? É assim, não é falar, tem bambu. Então a gente tem que ser mais. É a mesma coisa quando a gente vai oferecer qualquer coisa. Tá, Catiane, isso daqui vai me render quanto? É desse jeito. Bambu é a mesma coisa. Você tem bambu? Ótimo. Quantos que você tem? Aonde tá? Entende, Kelly? É assim. Fantástico. Cati, esperamos um mês para nossa live, mas eu acho que no final foi bom, porque naquele dia a gente também estava tão cansada, né? É verdade, é verdade, é verdade. Não. E Kelly, e assim, eu falei, conte comigo, vamos organizar, e que você continue esse trabalho, mas traz sempre essa questão de profissionalização, organização, porque senão, se não tiver isso, não vai, não vai. Eu vou continuar trazendo. Vou continuar trazendo. Inclusive, esse é um tema que eu pretendo começar com todo mundo que eu for conversar aqui na live. Pretendo interrogar ele sobre isso, né? Eu já faço isso lá no grupo, né? Você tem catálogo? Você tem site? Como é que tá isso? Então, assim, eu vou parecer chata, mas eu vou continuar insistindo nisso. Até que em algum momento as pessoas se sintam provocadas o suficiente para falar assim: eu preciso parar de ter medo do dinheiro, ser amigo dele e vou me profissionalizar. Mas eu Walter, você acho que perguntou. nesse caso, Kelly, eu acho que nesse caso que a gente vê, não é nem questão de medo de dinheiro, é porque não sabe que pode dar dinheiro, vamos assim dizer, sabe? É, E você tem não que, vê, você tem que não vê isso trabalhar, você no tem que bambu, se né? dedicar, né? Então você tem, a gente tem essa questão cultural, tem, mas eu vejo que a gente também tem muito falar, deixa desse jeito mesmo. Ah, então tá bom, quer deixar desse jeito? Aí a gente pensa, será que vale a pena a gente ficar investindo em alguém que quer ficar pensando desse jeito? Ou a gente gasta energia com aquele que tá louco para fazer diferente? Então, mas isso a gente só consegue tomar essas decisões como entidade, como cooperativa, se a gente tem comparações. Se você não tem como comparar o João com o Paulo, você não vai poder falar que um é melhor ou pior. Só tem um, né? Então,
É isso. Bom, mais informação, porque a gente traga muita informação que gera inteligência e que a gente evolua na cadeia, no encadeamento produtivo do bambu. Tá. Beijo, Uma Kelly. última pergunta. Fica aí um Tá. pouquinho, só um pouquinho. Tem uma última pergunta aqui, ó. Eu acho que essa é bem rapidinho. É do Walter, ele é de Joanópolis, Serra da Mantiqueira. Boa noite. Atualmente existem empresas que compram o bambu do agricultor? Eu desconheço. Tem muito bambu por aí sem uso, principalmente o vulgares e o tudóides. Exatamente sobre isso que a gente estava conversando, que a gente precisa de uma catalogação das espécies para saber o potencial de uso delas, reunir os agricultores, criar uma cooperativa para poder comprar insumos, para poder imunizar em grande escala essas varas e poder, então, oferecer para alguém, né? No ponto de vista de você, como está a juventude para o bambu? A juventude, eu estou fazendo experimento, te respondo isso daqui 15 dias, que eu estou concluindo a construção de um gazebo e hoje eu estive reunindo só jovens. E aí eu vou te dizer a minha experiência pessoal com os jovens, mas o que eu tenho visto são jovens muito curiosos, muito inteligentes e sedentos em desenvolver uma habilidade. Esses foram os que eu tive contato. E claro que tem aqueles com preguicites aguda, mas isso tem em todas as gerações, não é de agora. Olha, eu concordo, concordo. Na verdade, eu acho que a questão de bambu, a questão de meio ambiente, ela é muito forte entre os jovens. Quando você vai falar de Eles sustentabilidade de estão... uma pessoa de 70 anos ou de 60 anos, ele vai olhar assim para você, esse negócio não existe não, Kátia. Daí é invenção. Agora, quando você É pega alguém teoria da dos 20, conspiração. aí você pega alguém dos 20, né? Alguém dos 30. Eu acho que eu adiantei um pouco, porque, como eu falo, desde a da graduação eu tenho muita sinergia com a questão verde, né? Com a economia verde. Mas eu acho que a juventude vai fazer toda a diferença, Kelly. Então, tomara que seja lá um sucesso e coloque a garotada lá, porque você tem Sim. bambu e dá para eles começarem um emprego, né? Vamos assim dizer, o Pode deixar. empreendedorismo verde. É o empreendedorismo verde. Exatamente. Vou eu Né? de mãezona. Cati, muito obrigada pela sua presença hoje, pela conversa de hoje e de todos os dias, porque a gente é quase colega de trabalho, né? É. Obrigada aos que estiveram aqui. Obrigada pelas observações, pelas contribuições, pelas provocações. Quarta-feira que vem nós teremos aqui uma live com o Bruno Salles. E durante a semana também teremos outras lives que são de pré-lançamento do meu curso, que eu estou bem ansiosa, mas estou preparando com muito carinho, com o máximo do meu profissionalismo para vocês, porque é isso, queremos sensibilizar, difundir, facilitar o conhecimento para todo mundo, queremos contribuir de fato para que essa cadeia se estruture, e todas as ideias são bem-vindas, e quem não está no grupo da família Bambu, entra, por favor, porque lá estão acontecendo conversas muito gostosas, muita troca de experiência sobre rachador, sobre imunizante, sobre ferramenta. Então, assim, é uma escola, né? Nossa, Kati, sobre ferramenta eu fiquei impressionada, Kelly. Que diferença de preço, hein? Que gigantesca. diferença de preço. Então, é isso que as pessoas Isso precisam mesmo. entender. Aí uma pessoa fala, ai, custa tão caro trabalhar com bambu, mas é que não faz parte do coletivo. Tem que estar no coletivo para ter essa troca, Tem. né? A união faz a força. Eu vou deixar a live no feed, tá bom? Tá. Essa live eu não vou tirar, vai ficar lá no feed. Quem quiser assistir, quiser compartilhar, mandar para os amigos. Kati, muito obrigada por ter trazido o teu ponto de vista. Eu acho que foi fundamental, faz toda a diferença. E um beijo grande, bom descanso e um beijo verde. Tchau, obrigada, Kelly. Para quem Obrigada a esteve todos. aqui. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.